sobre o tema O Deus que Desperta. E hoje nós vamos seguir a meditação passando para o capítulo 2 de Esdras. Se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 2. Então, antes de proceder à leitura, irmãos, eu quero fazer uma situação, eu quero situar no momento histórico deste livro, bem rapidamente. Porque eu acho muito importante a gente ter esse contexto, sempre que a gente está andando por esses livros nessa região. Vamos lá, bem atrás, no ano 1010, Davi subiu ao trono. E o que Davi fez? Foi o primeiro momento em que as 12 tribos foram unificadas debaixo do mesmo governo. Ele conquistou Jerusalém e estabeleceu Jerusalém como a capital política e religiosa. E nesse tempo do governo dele, ele recebeu uma promessa, uma palavra de Deus muito importante. Deus disse para ele: a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O que Deus estava dizendo aqui? Que a descendência de Davi ocuparia para sempre o trono sobre Israel e depois sobre o povo dele, que somos nós, através de Cristo, Davi reinou 40 anos, aí no ano 970, seu filho Salomão subiu ao trono, e o que foi o grande feito de Salomão? Ele construiu o templo. E nós precisamos, quando pensamos no templo, termos a visão de que o templo para o judeu, ele tinha um significado muito diferente do que tem esse templo para nós hoje. Esse templo para nós, ele é uma mera construção que viabiliza as nossas reuniões. Era diferente naquele tempo. Construir o templo, que foi o que Salomão fez, ele estava pegando o lugar que Deus definiu enquanto eles peregrinavam, que era o tabernáculo. O que Deus queria com o tabernáculo e com o templo? Ali era o lugar da habitação de Deus na terra. Entendam, o Espírito Santo não habitava no coração do homem. Então, ali no templo, era o lugar em que eram feitos os sacrifícios para expiação do pecado. E expiação do pecado é a base do relacionamento do homem com Deus, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E lá no Santo dos Santos era o lugar em que literalmente a presença de Deus se manifestava. Então, o templo, para o judeu, era aquele ponto de encontro entre o céu e a terra. Era algo muito importante, muito importante. Aí, Salomão também reinou 40 anos. No ano 930, o filho dele, Roboão, subiu ao trono. Até aí estava tudo certo. As 12 tribos funcionando ali. Só que Roboão cometeu um erro terrível logo no início do reinado dele. Ele não ouviu a súplica que o povo estava fazendo para que ele diminuísse a carga altíssima de tributos que o rei Salomão acabou estabelecendo sobre o povo. E porque ele não fez isso, e a carga era muito pesada para o povo, o que aconteceu? Das 12 tribos de Israel, 10 deixaram de segui-lo como rei. Elas formaram o reino do norte. Então, 10 tribos formaram o reino do norte, sob o reinado de Jeroboão, e Samaria passou a ser a sua capital. E somente 2 tribos ficaram debaixo do governo de Roboão, Judá e Benjamim. E elas estabelecidas ali, onde Jerusalém era a capital. E a partir desse momento da história, irmãos, o reino ficou dividido. E aí começa um período terrível da história do povo de Deus. Por quê? 209 anos se passaram. E o que aconteceu nesse tempo, irmãos? O povo de Israel e de Judá, repetidas vezes, saíam dos caminhos do Senhor. Eles viveram anos de muita instabilidade política, anos de idolatria sistemática. E aí, no ano 722, o que aconteceu? O Império Assírio invadiu o Reino do Norte, destruiu Samaria, e esses judeus todos, das 10 tribos, ficaram dispersos pelo Império Assírio. Entendam, esses 10 reinos nunca mais se reuniram como nação. Essas tribos são conhecidas como as 10 tribos perdidas.
É certo que algumas poucas pessoas dessas tribos já tinham migrado para Judá, porque eles queriam continuar adorando em Jerusalém. Eles entendiam a importância disso. Mas aí o que aconteceu? Passaram-se 136 anos, e no ano 580 a.C., o imperador babilônico, Nabucodonosor II, ele invadiu Jerusalém. E aí, irmãos, a devastação foi total. Ele destruiu o templo, levou todos os objetos sagrados para a Babilônia, destruiu Jerusalém inteirinha. O pessoal da projeção pode botar a imagem aqui. Que eu olhei porque eu até coloquei essa imagem, porque eu acho importante a imagem que dá tema à ministração. Jerusalém foi completamente destruída. Isso é uma imagem só para a gente ter em mente. Jerusalém foi completamente destruída. O templo foi completamente destruído. E a maioria da população foi levado como escravo, foram levados cativos para a Babilônia. E por que eu estou dando esse pano de fundo histórico, irmãos? Por centenas de anos, Deus, vez após vez, levantou profetas para repreender o povo dele. A palavra desses profetas sempre era para chamar esse povo a arrependimento. Arrependimento de quê, irmãos? Por estarem se unindo, fazendo associação com povos pagãos. Sempre foi essa a instrução. Mas Jeremias, o profeta, especificamente, trouxe uma profecia muito clara, dizendo o quê? Que o período de cativeiro na Babilônia, Jeremias falou, entre tantos profetas, Jeremias falou, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos. E vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. E esse período de cativeiro vai durar 70 anos. Então, todo judeu conhecia essa profecia. Então, quando ela se cumpriu, que eles foram levados como cativos, prisioneiros para a Babilônia, com a sua cidade toda destruída, o que eles tinham que ter em mente? Nós vamos passar 70 anos como escravos. Nós vamos passar 70 anos fora da nossa pátria. E é nesse momento, depois que termina esses 70 anos, que tem início o livro de Esdras. Então, o que aconteceu aqui? Esdras, ele registra como foi esse retorno. Um primeiro grupo, liderado por Zorobabel, decidiu sair da Babilônia para voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E aí nós vamos ler 2 versículos. Vamos ler ali em Esdras 2, nós vamos ler o versículo 1. Ele começa assim: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade. E aí, irmãos, como vocês podem observar, existe uma lista longa de famílias, que voltaram. Vocês podem ver que são 62 capítulos registrando o nome de cada família, o cabeça da família e todos os descendentes deles que voltaram. E aí nós chegamos no verso 64, que nós vamos ler juntos. A comunidade reunida daqueles que voltaram totalizava 42.360 pessoas. E diante desse número eu quero trazer aqui a nossa primeira consideração para a nossa meditação no capítulo 2 de Esdras. Irmãos, o povo judeu, ele foi formado pelo próprio Deus. O objetivo de Deus criar um povo para si, quando Ele chamou lá Abraão e fez aquela promessa, é porque Deus queria que nessa terra houvesse um povo para quem as pessoas do mundo olhassem e falassem: esse povo aqui é diferente. Esse povo aqui segue um Deus. E, através do testemunho desse povo, do modo deles viver, as pessoas pensassem que há um Deus, um único Deus verdadeiro, irmãos. Só que
durante a maior parte da caminhada do povo judeu, eles desconsideraram duas coisas muito importantes. Primeiro, a corrupção da sua própria natureza. Parece que eles não viviam atentos de que nós temos uma natureza complicada. E assim acontece conosco. Posso ouvir o amém dos irmãos? Eu olho para mim e falo, meu Deus, se não for a graça de Deus na minha vida, se Deus me deixar por conta da minha natureza, que coisa terrível. Parece que os judeus não tinham essa consciência. E a outra consciência que eles não tinham muito, era por causa dessa tendência natural que nós temos para nos desviarmos dos caminhos de Deus, a seriedade deles se misturarem com os povos pagãos. Quando a gente se mistura com pessoas e começa a viver no meio deles, de forma desavisada, sem muita atenção, o que acontece? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os maus costumes. A Bíblia não diz que as más companhias serão restauradas pelos bons costumes dos bons. Não tem esse versículo na Bíblia. Diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, era isso que acontecia com o povo judeu. Irmãos, e se nós olharmos para a trajetória de Israel, desde quando Moisés, ali, muitos anos atrás, deu as leis, quando eles saíram do Egito, a palavra de Deus para eles sempre foi muito clara. Deus falava assim, não se misturem com os povos pagãos, não façam alianças, não abracem os seus costumes, sejam santos, separados, porque eu sou santo. Irmãos, foi exatamente essa negligência que por repetidas vezes acabou levando esse povo ao cativeiro da Babilônia. Isso precisa falar conosco hoje, porque o chamado de Deus para nós é o mesmo. Quem é o povo de Deus hoje? A igreja. Porque os judeus ficaram lá na lei. Eles não reconheceram quando a graça salvadora de Deus para a humanidade, de uma forma tão extraordinária, através do sacrifício de Cristo, pelo qual o Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles que creem, os judeus rejeitaram isso. E eles ficaram com a lei. Mas a palavra de Deus é a mesma para o povo dele. Deus diz, sejam santos, sejam separados, não se misturem com os povos. Os costumes deles são uns, de vocês são outros, porque vocês são meu povo. Vocês precisam viver em santidade. Essa é a palavra de Deus para eles e é para nós. Agora, entenda, irmãos, o que significou para o povo judeu ser levado para o cativeiro? Eles saíram da cidade deles, do país deles, das suas cidades, onde era o costume adorar um único Deus, onde a adoração acontecia, e foram para o maior império daquele tempo, em que era um lugar oposto, absoluto de Deus queria para Israel. Irmãos, a Babilônia era basicamente, naquele tempo, a capital mundial da idolatria, da feitiçaria, do culto aos deuses e do orgulho humano, do poderio, do orgulho, né, pelo poder de conquista que aquele povo tinha. Então, eles adoravam inúmeros deuses pagãos. Imagina a cena, um judeu andando pelas ruas de qualquer lugar da Babilônia, o tempo todo ele estava ali diante de templos, de monumentos, a deuses e deuses e deuses. E o Deus único, que era o Deus verdadeiro, era tratado por eles como um Deus derrotado, nada. Os deuses verdadeiros eram os seus deuses. Então, eles passaram a viver num lugar em que a atmosfera era pesada e era completamente desenhada para sufocar a fé deles. O que a gente deduz que isso deveria ter causado no povo que foi levado cativo, irmãos? A reação deles deveria ser um desejo ardente de arrependimento. Por quê? Porque isso que aconteceu já estava sendo anunciado. Que eles teriam isso como castigo, como disciplina, como punição pelos pecados deles. E por não considerarem com seriedade as ordenanças de Deus para serem separados.
Isso deveria ter causado neles, irmãos, um arrependimento, um desejo assim forte de preservar a sua identidade, a sua religião, a sua crença. Mas em vez disso, sabe o que o povo judeu fez ali, irmãos? Eles começaram a olhar a vida de forma natural. Sabe assim, nós vamos viver aqui 70 anos. Muita gente pensou assim, eu vou viver o resto da minha vida aqui. Eu vou organizar a minha vida aqui. E foi o que eles fizeram, irmãos. Eles construíram a vida deles lá. E eles prosperaram. Pensem como os judeus prosperaram. Os judeus chegaram na Babilônia como prisioneiros. Estou dando aula de história aqui, né, irmãos? Mas história é bom demais. Principalmente história do povo de Deus, porque isso nos faz entender a grandiosidade, a soberania do nosso Deus sobre tudo. Irmãos, os judeus chegaram na Babilônia como prisioneiros. Só que a Babilônia era um império que era monstruoso na economia, no comércio. E eles deram espaço para os judeus trabalharem. Aí eles foram ganhando terras, começaram a cultivar, plantar, negociar, começaram a entrar para o comércio. E muitos judeus chegaram a ter altos cargos no escalão do Império Romano. Muitos judeus enriqueceram e chegaram a ser quase assim, banqueiros, né, daquela época. A Babilônia se tornou muito confortável para eles. Eles conseguiram organizar uma vida muito próspera para eles lá. Agora aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não estou com isso dizendo que prosperidade em si seja maldição. Não. Para algumas pessoas, Deus vai querer torná-los prósperos. Esses dias eu e o César estávamos conversando com um funcionário, que é uma bênção, mas ele tem um problema muito grande. Ele quer muito ser rico. Muito. Mas muito. E eu perguntei para ele assim, com muita singeleza, eu falei, você já perguntou para Deus se Deus quer te fazer rico? Aí ele olhou assim, como se eu estivesse fazendo uma pergunta que era óbvia para ele. É claro que ele tinha que prosperar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a prosperidade em si, ela não é um problema. Porque, inclusive, o próprio profeta Jeremias tinha profetizado. Gente, eu sou fã de profeta do Antigo Testamento. Os de hoje em dia eu não sou muito, não. Aqueles profetas, eles falavam da boca de Deus. E olha o que Jeremias falou para eles, quando eles fossem levados cativos. Edifiquem casas e habitem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Procurem a paz da cidade, para onde transportarei vocês, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então, o problema, irmãos, não era a prosperidade em si, mas o problema foi eles terem, por causa da prosperidade, ter transformado a morada temporária, que era para ser temporária, em uma habitação permanente no coração deles. Eles se apegaram àquele conforto. Eles se apegaram àquela vida. Eles começaram a achar a vida deles muito boa. E eles se apegaram tanto a esse conforto que quando cumpriu 70 anos, que Deus tinha falado que ia terminar o período deles do exílio, sabe o que aconteceu? Isso aqui que as Escrituras nos mostram. Apenas um pequeno grupo de 42.360 pessoas decidiu voltar para reconstruir Jerusalém. Irmãos, nesse tempo, a população judaica ali, vivendo na Babilônia, era muito grande. Na Síria, né? Agora já era o Império Assírio. Era muito grande. Eles eram milhares de milhares, centenas de milhares de pessoas. Mas um pequeno grupo se dispôs. Por quê? Para a maioria das pessoas, a oportunidade de recuperar a sua identidade como povo e reconstruir o templo, que era o lugar que Deus estabeleceu para a manifestação da sua presença, simplesmente não importava mais. Quando eles pesavam na balança, não dá para isso? Irmãos, pense no tamanho da gravidade disso. Um povo que foi levantado por Deus, a começar de uma situação impossível, né, que era a situação do ventre
de Sara, a esposa de Abraão. Esse povo foi levantado por Deus e construído por Deus de forma milagrosa. E eles foram levantados para ser um povo que manifestasse, que fosse uma manifestação viva de Deus. Esse povo estava preferindo o conforto e a segurança financeira de um império idólatra. Entendam o que a Babilônia fez com esse povo. A possibilidade de vida, o conforto. Isso fez com o povo de Deus o que nenhuma guerra fez. Esse conforto anestesiou a fome espiritual daquela geração. E é nisso que nós queremos meditar. Como que a nossa vida pode, dependendo da maneira como ela segue, anestesiar a nossa fome espiritual. Porque ela fez isso com o povo judeu. Eles trocaram o chamado de serem santos e separados, e ser um povo constituído como uma nação que tinha uma identidade própria, num lugar que Deus determinou: essa terra aqui é de vocês. É essa terra que é prometida para vocês. Eles trocaram isso por ser mais um povo cativo. Porque os assírios tinham muitos outros povos vivendo no meio deles, que foram cativos. Eles escolheram, deixaram isso, escolhendo ser mais um povo cativo, mais um povo próspero no meio do paganismo. Irmãos, a dor de ver Jerusalém destruída não fazia mais diferença para esse povo. Por quê? Porque a vida deles estava cheia, estava confortável. Eles preferiram ficar naquele lugar. Então entendam o problema desse povo. Ficar na Babilônia, irmãos, era abraçar o conforto, a segurança e a riqueza. Ficar na Babilônia era abraçar o conforto, a segurança e a riqueza. E retornar para Jerusalém, irmãos, era um ato de pura fé, desapego material e paixão espiritual pela presença de Deus. Irmãos, o que podia mover o povo a deixar o conforto de uma vida no maior império daquele tempo para voltar para isso? Eu quis botar essa imagem aqui, que inclusive eu gerei lá na IA, né? Eu acho que está retratando mais ou menos o que era, de fato. Deixar o conforto da Babilônia para voltar para isso, irmãos, era um ato de pura fé. Meu Deus, eu vou deixar minha vida confortável aqui para voltar para isso. Era um ato de desapego material, mas era um ato de paixão espiritual pela presença de Deus, que no final era a única coisa que importava. Vocês concordam? O que adianta todo o conforto do mundo sem a presença de Deus? Agora, o que isso nos fala hoje, irmãos? O que aconteceu na Babilônia não ficou preso na história. E isso, irmãos, é o retrato exato do maior perigo que a igreja enfrenta nos nossos dias. Irmãos, nós vivemos a geração do conforto. Nós vivemos na geração do eu. Nós vivemos na geração do imediatismo, da satisfação dos nossos prazeres. A história daquele povo, irmãos, ela é um espelho que expõe a nossa própria realidade e traz uma pergunta para nós. Onde está fincado, onde está estabelecido o nosso coração? E nós não podemos dar respostas rápidas para isso, irmãos, porque a Babilônia, ela não é um lugar geográfico simplesmente, que ficou no passado. A Babilônia, espiritualmente falando, quando nós interpretamos a Bíblia, a Babilônia é um sistema espiritual que age hoje ainda. A Babilônia é o sistema desse mundo. Entendam, irmãos, nós não podemos viver nesse mundo e olhar para o mundo à nossa volta como se a gente não estivesse inserido na Babilônia. Irmãos, tudo do mundo à nossa volta é contra Deus. A cultura do mundo, o sistema econômico do mundo, os valores do mundo, a política do mundo, tudo é contrário aos valores de Deus. E nós precisamos viver que hoje nós somos peregrinos nesse mundo, vivendo numa Babilônia. Só que esse sistema, irmãos, é muito inteligente.
Ele é um sistema que foi milimetricamente organizado para quê? Para anestesiar a nossa sensibilidade espiritual, por meio do conforto, do prazer, do entretenimento, da satisfação dos nossos desejos. Irmãos, por que as pessoas estão tão individualistas hoje? Porque eles têm todo o conforto no sofá da sua casa. Nós vivemos num sistema que tem sido preparado e projetado por Satanás para anestesiar a nossa consciência. Irmãos, o maior problema do cristão não está, raramente vem da perseguição sistemática, sabe, como irmãos nossos do passado já viveram e que alguns ainda vivem. Ela vem na forma de uma proposta sutil de adaptação. Esse é o maior perigo para nós. Irmãos, o mundo, ele não pede para nós negarmos a nossa fé explicitamente, como irmãos do passado já viveram, ou você nega Jesus ou você morre. Não, irmãos. Aliás, eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas creem tanto em Deus, né? Eu fico encabulada, irmãos, todo mundo crê em Deus. Você vê umas pessoas assim que você olha para elas, uma figura da maldade, da perversidade, da imoralidade, mas ela crê em Deus? Deus está comigo. Não, e é o Deus que ela inventou para si, para satisfazer a consciência dela. Não é esse Deus, irmãos, que é o único Deus soberano da história. Só que isso pode acontecer conosco, irmãos? Pode. Pode, irmãos. O mundo nos seduz a prosperar e nos acomodarmos no estilo de vida, e até que a presença de Deus, irmãos, vai lentamente, sutilmente, se tornando algo secundário em nossa rotina. E aqui que entra o grande perigo, que é o mais camuflado de todos, irmãos, que é a anestesia da religiosidade. O que é isso? Nós estamos dentro da igreja? Irmãos, como tem igreja, né, nesse nosso país? Na nossa rua aqui tem 3, imensas. A nossa é a mais pequitiquinha. Tem uma gigante, uma grande e tem nós. No espaço de quê? 1 quarteirão? 2 quarteirões? 2 quarteirões. Irmãos, como tem igreja? Está todo mundo dentro da igreja, irmãos. Como tem gente dentro da igreja? Os que não estão dentro da igreja estão inventando seu próprio Deus. Agora é importante nós dizermos que nós que estamos dentro da igreja, irmãos, a religiosidade pode nos anestesiar. Entendam, eu deduzo e penso que eu tenho base bíblica para deduzir isso, que aqueles judeus que decidiram permanecer na Babilônia, eles não achavam que eles estavam desviados. Eles olhavam para eles e não achavam que eles eram maus judeus. Eles simplesmente ficaram, a consciência deles estava tranquila. Afinal, diante da destruição do templo, eles tinham se organizado religiosamente. Eles tinham organizado meios para eles poderem, ali naquele tempo, tinha o que seria um embrião das sinagogas. Ele não tinha mais o templo, eles organizaram pequenos lugares em que eles podiam ler a Torá, eles podiam orar juntos, eles podiam entoar salmos, cantando, né, que era o que eles faziam. Eles podiam ter as práticas religiosas do tempo deles, irmãos. O problema não eram as sinagogas em si, o modelo como eles adoravam. O problema, irmãos, era eles terem trocado o conforto do que era temporário para cumprir aquilo que era o mandamento perpétuo de Deus para eles. Porque, irmãos, entendam, ali nas sinagogas, eles podiam cantar os salmos, eles podiam ler as escrituras, eles podiam orar, mas eles não podiam fazer expiação do pecado. E sem expiação do pecado, relacionamento com Deus está interrompido. Naquele tempo, irmãos, o único lugar onde podia ser feitos sacrifícios para expiação dos pecados era no templo e em Jerusalém. Tanto que se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vê que quando Roboão dividiu o reino, o que ele fez lá em Samaria? Estabeleceu altares para o povo poder o sacrifício.
de medo do povo querer vir para Jerusalém para poder fazer sacrifício. Irmãos, o sacrifício expiatório é a base da remissão dos nossos pecados. Tanto que Jesus veio ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Irmãos, tirando a expiação de Jesus, o que nós temos é mais uma religião. Vocês concordam? Tirando a expiação de Jesus, nós fazemos o que todo mundo faz nas suas religiões. Os índios reúnem para adorar o Deus Sol. Eles têm os seus rituais, as suas danças, eles têm as suas crenças. E qualquer religião do mundo. Tirando o sacrifício expiatório de Cristo, o que nós temos é mais uma religião. Porque Cristo veio como o Cordeiro, morreu, deu a vida por nós, ressuscitou, a justiça de Deus foi satisfeita. Nós cremos nisso, nós fomos salvos. Nós temos o Espírito dele habitando dentro de nós. Então, irmãos, entendam a seriedade da decisão que eles tomaram. Eles falaram, não, mas para que voltar para Jerusalém? Ah, por causa de uma profecia? Nós aqui estamos com a vida, nós temos a nossa igreja aqui. Está tão bom. Nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa casa, está tudo tranquilo. Porque voltar para Jerusalém, irmãos, era voltar para isso. Mas voltar para Jerusalém era um ato de pura fé. Eu vou fazer isso porque Deus ordenou. Deus deu uma palavra, que o tempo do cativeiro da Babilônia seria 70 anos, e essa palavra se cumpriu. Então eu vou crer que é a vontade de Deus para nós. E eu vou voltar. E olha, irmãos, que a maneira como Deus fez eles voltarem. Deus moveu o coração de um rei, o rei Ciro, que era o rei do império nessa época, para ele favorecer em tudo a volta deles. E mesmo assim eles permaneceram, irmãos. Entendam a seriedade disso. Aqueles que decidiram ficar, irmãos, eles estavam trocando aquele encontro avassalador da presença de Deus ali no Santo dos Santos. Lembra como era? Irmãos, era tão grande a presença de Deus que se o sacerdote entrasse ali no Santo dos Santos e tivesse em pecado, ele morria. Ele entrava com uma cordinha amarrada na cintura, que se ele morresse lá, eles tinham um jeito de puxar, porque senão o cadáver dele ia apodrecer lá. Ali era o lugar da manifestação avassaladora da presença de Deus. Mas isso não era importante para eles mais. Eles estavam satisfeitos com a religião deles. Irmãos, isso fala conosco hoje. Irmãos, o maior inimigo da vida com Deus não é o ateísmo, é a religião morna. Eu estou satisfeito com a minha religião. Todo domingo eu estou ali. E olha que eu ainda sou um dos poucos que vão na quarta-feira. Que, aliás, é muito pouca presença na quarta-feira, né, irmãos? Vamos lembrar disso. Irmãos, nós podemos estar congregando. Irmãos, por favor, entenda, eu não estou falando isso em julgamento, eu estou falando isso em temor. A começar de mim mesma, essa palavra é para mim em primeiro lugar. Mas eu estou falando porque nós estamos fazendo uma meditação no que essa palavra quer nos ensinar. Essa palavra quer nos ensinar que nós podemos estar frequentando os cultos aos domingos, nós podemos estar servindo no ministério, nós podemos estar fazendo parte de um grupo pequeno, e mesmo assim, irmãos, nós corremos o risco de sermos seduzidos por um sistema religioso. Sabe por quê? Porque nós nos contentamos com ritual, porque ritual não exige sacrifício e renúncia. Ritual não exige eu confrontar a minha natureza pecaminosa no calor das situações do dia a dia, irmãos. Agora entendam que assim como os judeus do passado, irmãos, todos nós somos chamados para sermos santos. E santidade nunca teve a ver com isolamento geográfico. Santidade tem a ver com distinção de valores. Irmãos, a igreja moderna está perdendo isso. Eu olho para tantas igrejas perdendo isso, e sabe como que eu fico, irmãos? Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ninguém amanheceu santo e foi dormir misturado. Sabe como que aconteceu?
uma pequena concessão aqui, uma pequena concessão ali. Que mal tem. Que importa? Então, irmãos, santificação, sabe o que significa, irmãos? Olhar para os costumes, para o vocabulário, olhar para a ética, para os valores, para o comportamento, para a cultura, e ter uma postura firme, dizer assim, eu vivo aqui, mas eu sou peregrino aqui. Eu não sou desse mundo. E a minha vida é distinta. Irmãos, por quê? Porque quando nós começamos a relativizar, isso sempre começa com as pequenas concessões. Sabe o que acontece, irmãos? Cada vez que a gente relativiza, nós começamos a cavar o nosso próprio cativeiro babilônico. Isso aqui, irmãos, são sombras. São situações reais para nos mostrar princípios espirituais. Nós precisamos viver pensando assim, todas as vezes que eu começo a relativizar, todas as vezes que eu começo a fazer concessões, seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos, seja naquilo que eu assisto, seja nos lugares que eu frequento, seja naquilo que eu compro, que eu bebo, o que eu bebo hoje em dia, porque eu não sei o que acontece com os crentes. Eu começo a fazer concessões, irmãos. Eu estou cavando o meu próprio cativeiro babilônico. E sabe o que acontece? Uma hora esse cativeiro se manifesta. De uma forma que vai te deixar muito triste de ver os resultados. E sabe o que isso nos fala, irmãos? De cosmovisão cristã. Eu vou vir para um termo bem moderno agora. Cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma maneira de ver o mundo, de ver a vida. Isso é uma coisa que falta demais no povo de Deus hoje, irmãos. Tem hora que eu tenho saudade, sabe, daqueles tempos assim, há 40 anos atrás, quando o crente tinha uma aparência assim, bem diferente, que, aliás, eu também não gostava muito, né, no meu tempo lá de Movimento de Jovens Livres, que a gente só usava aquelas saionas, cabelo compridão, mas sabe que tem hora eu tenho saudade? Porque o povo tinha uma aparência distinta, não sei. Irmãos, a gente tem que pensar que cosmovisão é o quê, irmãos? E tem faltado muito isso na igreja. É eu ver tudo, enxergar tudo na vida, na ótica das Escrituras. O que é tudo, irmãos? A cultura. A cultura envolve música, envolve filmes, envolve séries, envolve tudo isso. A cultura, o lazer, o trabalho, os relacionamentos, as escolhas diárias, a Copa do Mundo. Posso ouvir amém dos irmãos? Está acontecendo a Copa do Mundo, é o maior evento do mundo, o mundo fica doido. Mas eu sou crente, eu vou olhar a Copa do Mundo como? Mas tem gente que não, irmão, chegou a Copa do Mundo, esquece. Estão entendendo, irmãos? Isso vale para tudo. As eleições, a política. Irmãos, o que nós estamos vivendo nesse país? Eu fico muito grata por nós termos um pastor aqui que traz essa consciência. Irmãos, nós cristãos, nós temos que buscar a cosmovisão cristã, a maneira cristã de nos relacionarmos com a política. Você precisa buscar em Deus, nas atitudes de Jesus, na postura que Ele teve com a política, para nós termos a mesma postura. Não vou ficar falando disso aqui, cada um vai buscar. Mas cosmovisão cristã nos fala disso, irmãos. Nós vemos todas as coisas pelo filtro da palavra, e não pelos filtros da Babilônia, né, ditados pela Babilônia, que, por sinal, irmãos, está muito viva, ativa, radiante, poderosa, sedutora, como nunca. Então, o grande perigo que nos cerca, irmãos, não é o pecado escancarado, mas a sutil colonização da nossa mente. É assim, a gente está na igreja, mas quando sai daqui, nós não vivermos os valores do reino de Deus. A gente estar na igreja, mas o sermão do monte não ser a constituição de vida para mim. Irmãos, a constituição de um país é a Carta Magna.
É aquele documento mais importante de qualquer país. É o que vai ditar, sabe qual que é a constituição dos cidadãos do reino que Jesus veio trazer? O Sermão do Monte. 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que nós, mulheres, tivemos o privilégio de passar uns 8 meses estudando, né? Irmãos, aquilo ali tem que ser a nossa regra de vida e fé. Mas quanta gente é superficial com isso. É crente há anos, mas nunca se dedicou a falar, meu Deus, eu preciso entender isso. Aqui está tudo que o Senhor quer para dirigir a minha vida. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o grande alerta dessa ministração, irmãos, é nós trocarmos nosso chamado de sermos um povo santo, para sermos um povo que vive no conforto. Mas sabe o que é lindo, irmãos? É o versículo 64, esse capítulo 2 inteirinho, combinando com o versículo 64. Por quê? Porque esse capítulo 2 de Esdras, ele nos mostra o coração de Deus para com o remanescente. Esses 42.360 pessoas decidiram, num ato de pura fé, num ato de desapego material e sede pela presença de Deus. Sabe o que eles decidiram enfrentar, irmãos? Eles largaram o conforto da vida deles, decidiram encarar um percurso de 1.200 quilômetros, que pelos vales que eles tinham que passar, dava um percurso de 1.200 quilômetros, que era feito normalmente a pé, ou no lombo de burro, cavalo, sei lá, ou carroça, mas muita gente a pé mesmo. Uma viagem que demorava 4 meses, num terreno super hostil e perigoso, para depois de tudo isso, quando a gente viaja, né, irmãos? Aí pega aí, sai de casa, faz mala, entra no avião, faz escala, papapá, mas chega num lugar. Mas quando você chega lá, maravilha. Eles iam fazer tudo isso para chegar num lugar desse, irmãos. Eles fizeram isso, irmãos, sabe por quê? Porque para esse remanescente, o conforto da religião sem a presença manifesta de Deus não valia nada. Enquanto que um deserto e uma cidade assolada, mas com a possibilidade da obediência e do resgate da manifestação avassaladora da presença de Deus, valia tudo. E é aqui que o Espírito Santo quer nos confrontar e nos levar a questionarmos a nossa vida nessa manhã, irmãos. Por quê? Nós precisamos, de tempos em tempos, ter esse tipo de pensamento e ministração. Por quê, irmãos? Porque a maneira da Babilônia agir na nossa vida sempre é com sutileza. Então, eu relacionei algumas perguntas que eu penso que o Espírito Santo está fazendo para nós essa manhã. Olhando para as suas reações, para as suas conversas, para as suas escolhas da última semana, isso é uma aplicação que você vai fazer para a sua vida, buscando o que esse texto tem para falar com você. Olhando as suas reações, as suas conversas, as suas escolhas, as pessoas que convivem com você conseguem enxergar claramente em você a identidade viva de um cidadão do reino. As pessoas que convivem com você conseguiriam enxergar claramente que você não é desse mundo. Uma outra pergunta, irmãos, é o que tem definido quem é você hoje? Seus negócios, a sua profissão, ou a sua consciência clara de que você é uma pessoa separada para manifestar a pessoa de Cristo. Onde você pisar? Onde você pisar? O tempo está bem avançado, mas eu vou contar essa história bem rapidinha. Semana passada eu estava aqui com a missionária Márcia, uma irmã que Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar algumas décadas junto com ela no campo missionário. E aí, quando ela vem aqui, a gente quer cuidar dela. Aí eu falei, Márcia, vou levar você para fazer uma massagem num lugar bem legal. E pagamos a tal da massagem para ela. Aí, na hora que nós pagamos, isso assim, porque depois de muito tempo, meu marido me convenceu a fazer uma massagem. E foi bom demais. E quando ela saiu daquele tempo, eu fui lá buscar ela, depois de 1 hora, sai a Márcia
toda amiga da moça que estava fazendo massagem, conversando com ela, abraçando. Ó, te quero na igreja, hein? Não esquece da nossa conversa, não. Eu olhei. A mulher estava lá. Era o momento dela só desfrutar. Mas ela pensou na alma daquela pessoa. E aquilo foi uma confrontação muito grande para mim, sabe por quê? Porque eu tinha ganhado do meu marido uma massagem esses dias atrás. E na hora que eu deitei lá, a moça puxou uma conversa comigo. Sabe o que eu pensei, irmãos? Quero nem saber. Eu quero desfrutar o meu momento. Estão entendendo, irmãos? É para esse tipo de situação que essa palavra nos convida a pensarmos. Não que você não possa desfrutar dos seus momentos, entende? Mas essa consciência, irmãos, essa consciência de quem nós somos, de quem nós representamos. Irmãos, se nós formos honestos conosco mesmo, qual foi a última vez que você sentiu fome pela presença de Deus? Como que você chega aqui no culto? Você chega aqui sedento para falar, Senhor, visita-nos como povo, Senhor, que, sabe como Isaías falava, que o céu, rasga o céu, Senhor, e vem sobre nós. Como que você chega aqui para as nossas reuniões? Pastor Marquinhos, vez após vez, fala que quarta-feira, reunião de oração, é uma das reuniões mais importantes da vida da igreja, porque ela é uma tocha. Oração é uma das coisas mais importantes na vida do povo. Qual foi a última vez que você de fato sentiu fome, anseio pela presença de Deus? Seja honesto com você, irmãos. O que você prefere? Você prefere a segurança e o conforto da Babilônia, que deixa o seu eu intocado? Ou você prefere a estrada da renúncia, onde seu ego é quebrado? Onde Deus te moe, mas você é transformado? Porque se você prefere isso, isso é uma oração constante na sua vida. Se você não faz essa oração que eu vou falar agora, é sinal de que você está preferindo o conforto da Babilônia. Porque quem tem consciência do que é a Babilônia que nos cerca, e quem tem consciência da natureza terrível, que a Bíblia fala, o coração do homem é terrivelmente enganoso, ele vive fazendo essa oração, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sonda o meu coração, me mostra as minhas motivações, me mostra o que está me movendo. Senhor, abre os meus olhos, não me deixa cego, Senhor, eu não sei enxergar as coisas. Mas, Senhor, não deixa eu viver enganado nesse mundo. Não deixa eu viver enganado quanto a mim mesmo. Não deixa eu viver enganado quanto ao que eu tenho feito. Não me deixa, Senhor. Me trabalha o meu interior. Irmãos, eu vou avançar 5 minutinhos no nosso horário. Mas o que é mais maravilhoso, irmãos, é nós entendermos que tem um capítulo 2 inteirinho, que a nossa tendência humana é chegar aqui, essa é a lista dos descendentes dos israelitas. Os descendentes de Parós, 2172. O que a gente vai fazer? Sim ou não? Irmãos, mas Deus se deu o trabalho de registrar o nome um por um e contar os seus descendentes. Sabe por quê, irmãos? Deus registrou com detalhes, porque para Deus, cada nome impresso aqui, irmãos, é um monumento de amor e fidelidade. Para Deus, Ele falou, eu vou gastar na minha santa palavra, eu vou inspirar, eu vou soprar ali para Esdras, que ele tem que registrar o nome deles. Por quê? Porque para mim isso aqui é uma galeria de heróis da fé dessa geração, irmãos. É assim que Deus vê esse povo. E é assim que nós deveríamos entender isso, irmãos. Deus, quando registrou isso, Ele estava assinando embaixo de cada sacrifício que esse povo fez, de cada renúncia que eles fizeram, de cada atitude de fé que eles tiveram. E a aplicação disso, irmãos, é um consolo para nós hoje. Para todas as vezes que nós entrarmos para o nosso quarto e ficarmos ali orando e gemendo diante de Deus pela nossa santificação. Cada vez que nós decidimos apregoar um jejum para Deus sondar o nosso coração e mostrar a nossa realidade. Cada vez que nós estamos no nosso trabalho, irmãos, e deixamos de ganhar
porque nós não aceitamos nenhum tipo de atitude que vá contra o caráter de um servo de Deus. Cada vez que você olha, irmãos, e vê as pessoas desonestas da Babilônia prosperando tanto, e você vê, às vezes, para crentes que chamam pelo nome de Cristo, que estão ficando famosos, que são aplaudidos, e você ali com uma vidinha tão insignificante. Nós precisamos olhar para esse capítulo 2, irmãos, nessas horas, e pensar assim: Deus toma nota. Amém, irmãos? Ele conhece o nome, Ele conhece a família, e nenhum ato de fidelidade sua, nenhuma lágrima por santificação, nenhum clamor por reconstrução da sua vida espiritual, nenhuma atitude que você faz para priorizar o altar de Deus na sua vida, nada disso é despercebido de Deus. Deus tem um memorial. Amém, irmãos? E para terminar essa palavra, eu quero só pedir para projetar 2 mapas, porque eu amo isso. Irmãos, eu sou apaixonada por no Antigo Testamento. Pode projetar o mapa? Ali. Irmãos, olha que lindo. Sabe por que eu gosto do Antigo Testamento? Que a história mostra quem é o nosso Deus. Esse aqui é o mapa do Império Persa no ano 480 a.C., 2.500 anos atrás. Toda essa parte nesse amarelado esverdeado era o Império Persa, irmãos, poderoso. E esse pontinho aqui era Jerusalém, onde era Israel. 2.500 anos se passaram, irmãos. Esse é o mapa do mundo hoje. Virou Turquia, Síria, Iraque, Jordânia, Irã, Afeganistão, Paquistão. Mas quem está lá? Israel. Israel continua lá. 2.500 anos se passaram, irmãos. Eu pergunto, onde estão os assírios? Onde estão os babilônios? Onde estão os persas? Onde estão os romanos? Impérios poderosos, irmãos, que ditavam regras, que eram admirados por todos na terra. E contra isso, irmãos, Israel está lá. Um paizinho, irmãos, um paizinho, que tinha tudo para dar em nada. Mas sabe por que eles permanecem? Porque Deus falou. Porque Deus determinou. E o que Deus determina vai se cumprir, irmãos. Um paizinho que foi disperso no ano 70, foi totalmente destruído de novo, depois de Cristo. Ficaram quase 1.900 anos dispersos pelo mundo todo, a maior parte do tempo sofrendo retaliações e perseguições. Mas Deus falou que eles voltariam para a terra, porque aquela terra é deles. E que eles seriam novamente organizados como nação. E o que isso nos fala, irmãos? Que essa verdade histórica geográfica, irmãos, ela não é apenas sobre geografia. Ela é uma verdade para a minha e para a sua vida. Irmãos, nós somos chamados a viver como um povo separado. Com a consciência, irmãos, de que nós vivemos uma Babilônia que tenta sutilmente nos seduzir e levar a nossa vida a se conformar com uma religiosidade morna. Mas cada ato que nós temos de renúncia, de sacrifício, de consagração, ele não se perde aos olhos de Deus. E cada ato, irmãos, que nós tivermos de fé para nos separarmos desse sistema, deste mundo, vai nos levar a ter a nossa herança, que ela é eterna. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para nós encerrarmos essa palavra. Eu quero que você se coloque diante de Deus agora, irmãos, e reaja a essa palavra. Medite nessas perguntas que eu trouxe. O que tem sido prioridade na sua vida? Como tem estado a sua fome, a sua sede pela presença de Deus? Como está sendo a interpretação que você faz da sua vida? É baseado na lógica? Baseado nos raciocínios humanos? É baseado nas leis do mundo? Ou é sempre baseado na palavra?
Irmãos, o Senhor, Ele quer nos levantar como um pequeno remanescente nessa cidade, no nosso trabalho, na nossa família. E Ele te convida a responder ao Senhor hoje. Pai, nós estamos aqui clamando. Olha para nós, Jesus. Olha para nós nessa manhã. Senhor, a começar da minha vida, que estou aqui diante dos meus irmãos, sonda o meu coração. Sonda os nossos corações, Pai. Senhor, e se tem áreas que nós temos negociado, se tem concessões que nós temos feito, se tem coisas que estão tomando lugar de prioridades na nossa vida, Senhor, se há prisões que já foram estabelecidas dentro de nós, Pai, Senhor, se há cegueiras, eu te peço, meu Deus, tem misericórdia de nós. Visita-nos, Jesus. Levanta-nos, para que o Senhor um dia olhe para nós, Pai, e possamos estar constando com aqueles que talvez tenham sido insignificantes para o mundo, mas que nos tornamos pessoas que o Senhor conhece pelo nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos na nossa carreira cristã, Pai, abrindo os nossos olhos, Pai, para o quanto esse mundo, esse sistema em volta de nós é inimigo de Deus, e não sermos seduzidos, Pai. Pai, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos e continua falando conosco no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana. Nós te pedimos no nome de Jesus.